A revista Gaia. The Economist, esses dias, estava documentando como, aparentemente, Deus está ficando um pouco mais progressista e está aos poucos aceitando, por exemplo, a união de homossexuais. Então, Deus segundo as igrejas, né? Exato. A religião sempre foi fruto do seu tempo, né? Infelizmente. A gente tem... Por mais que... Vou falar do cristianismo, que é de que eu tenho mais propriedade para falar. Não consigo falar do islamismo, por exemplo, como eu falo do cristianismo. Mas o cristianismo, por mais que seja uma religião que se defenda a partir de uma origem transcendental, o modo como ela se manifestou fenomenologicamente na realidade, cara, infelizmente sempre foi muito fruto do tempo. Quando você fala de cruzadas, você fala da relação entre religião e política, a visão que a igreja tinha de mulheres no período do século II, IV, a visão que a igreja tinha, às vezes, dos negros ali, quando no começo do tráfico negreiro, que por mais que o cristianismo tenha sido um dos grandes pivôs para acabar com o tráfico negreiro, ajudou a justificar em muitos momentos. Então, e hoje em dia você vai ter, como o movimento social caminha mais para visões mais progressistas, você vai ter muitas igrejas que vão caminhar no mesmo sentido, de usar Deus para justificar o cenário cultural que você está... Mas essas sanções encontraram eco também nas escrituras, né? Assim, não é como se fosse simplesmente um reflexo daquela sociedade. As escrituras são fruto do seu tempo também, né? Daquele tempo. Mas olha a influência do pensamento grego a partir de um certo momento nos escritos judaicos. Olha como... Assim, porque a gente entende uma autoria divina e uma autoria humana para o Novo Testamento e para o Antigo Testamento, né? Então, assim, quando você pega um texto do Novo Testamento, o autor humano tem a sua linguagem específica, o modo como Paulo usa as palavras é diferente do modo como Pedro usa as palavras. Então, existem traços do autor humano. Não foi um ditado divino e ele ouviu Deus e ele escreveu. Se você ler o Novo Testamento, tem destinatários, não é? O que a gente entende é que houve um processo de inspiração, né? A palavra que a gente usa, divina, para aquele processo todo. Então, existe ali, você encontra traços de humanidade. Agora, o que eu quero dizer é que ainda... Não é nesse sentido que eu tô querendo dizer, né? De que o Novo Testamento teve a influência cultural no seu processo de escrita, porque o Novo Testamento é muito contracultural de muitas formas, né? Você pensa na cultura judaica, na própria cultura grega, em volta ali, nossa, você tá numa cultura em que você pode sair na rua e ir num templo para participar de uma orgia em louvor a Deus, né? Isso era o cenário cultural normal. E você tem Paulo falando de castidade, sabe? Como decaímos, né? Como... depende do ponto de vista, né? Progredimos, quem sabe. Então, assim, você tem muitos fatores ali que são muito contraculturais no Novo Testamento também. Eu tô falando que no sentido que a religião, quando ela se torna algo prático, nem sempre a gente é fiel como deveria ser aos ideais da religião, né? Sempre vai estar ali tendo que se corrigir constantemente, né? O que a gente tem do cristianismo é que o ser humano pecador falho, ele sempre vai estar lutando contra a sua própria natureza, né? Então eu sou fruto do meu tempo muito mais do que gostaria de ser, né? E talvez muitas das minhas crenças e meu modo de ver algumas coisas podem ser influenciadas pelo cenário cultural que eu tô inserido ali, não é? Agora a gente entende que o evangelho, a revelação do Novo Testamento, o que Jesus fez, o que ele falou, apresenta um caminho que... Aí você diz que pergunta, né? Será que a religião é boa ou má para a sociedade? E eu acho que, cara, quando eu olho o progresso da humanidade, o que era o mundo greco-romano, quais eram os ideais, os valores, como as pessoas eram tratadas, e o mundo e sociedades às vezes mais bárbaras, até uma linguagem politicamente correta dizer isso hoje em dia, sociedades menos desenvolvidas, digamos assim, mais mecânicas, para usar a linguagem do Caimiana, quando chega a religião cristã lá, eu vejo muitos progressos sociais humanos muito grandes. Bom, e a também compare as sociedades piedosas e cristãs do século XVII com o mundo de hoje. Acho que a gente... Mesmo tá melhor, né? Tá melhor. Então, nem sempre o mais cristianismo tá ligado a tá melhor, né? Depende do que a gente pensa sobre mais cristianismo, né? Exato, mas pessoas que acreditavam de um jeito que elas estavam dispostas a tudo. Mas eu acho que depois que vem as escrituras e a religião cristã enquanto existência, aí o impacto que isso causa nas sociedades também é projetado no tempo, né? O que eu tô querendo dizer é que após a religião, inegável que houve sim progressos no campo moral. Assim, acho que causado pela religião. Isso, não, mas é justamente isso que eu tô querendo dizer. O que ele tá querendo dizer que poxa, os religiosos do passado eram mais impiedosos, eram pessoas, mas aquele ambiente, mas um mundo mais impiedoso também, perfeito, né? Perfeito. Era um mundo diferente. Eu leio o João Calvino e eu discordo de muita coisa de João E era um Calvino. mundo mais ou menos cristão que o nosso atual. Então, existia mais Cristianismo, uso do cristianismo dentro de uma esfera política específica. Né? Então, assim, como você tinha países cristãos, né? O Estado laico não era um ideal que se manifestava na sociedade. Então, tudo acontecia muito em justificativa da fé. Agora, quando eu olho para esses mundos, cara, muito que eu vejo ali não é cristianismo, sabe? Você acha o mundo atual, a Europa atual... Menos cristã, com certeza. Você acha menos cristã do que a época do Calvino, Agora, pensa, ok. Alguém que olha, que se eu olhar para... Eu tô em 2300, tô em 2500 e eu olho pro Brasil do século XXI, eu digo, mas eles tinham um governo cristão. Tá lá o Bolsonaro falando Deus acima de tudo.
Entendeu? Mas pra mim isso não é cristianismo, por exemplo. Então quando eu olho pras cruzadas, eu vejo o Papa lá, Leão, sei lá qual número, Deus o quer, né? Deus vult, vamos lá. E, cara, não necessariamente isso é a manifestação correta do cristianismo. Pra mim né? isso não era cristianismo, cara. Usava o nome de Deus, obviamente usava o cristianismo, mas foi um afastamento muito grande do que era o cristianismo. Quando eu penso no século I, onde o cristianismo nasceu, e eu vejo o cenário greco-romano, onde ter um filho não era um ato biológico, era um ato político. Então ter um filho, seu filho nascia, se você não queria aquele menino, você podia colocar num monturo de lixo flamejante e jogar do alto de uma ponte. Isso era justificado socialmente. Você tem... Pô, você olha para os presidentes, né? Bolsonaro, Lula, fazem coisas terríveis, mas se um deles matasse e torturasse a própria esposa, então com certeza seria um cenário muito diferente. Um pouco além, né? Um pouco além. Nero matou todas as esposas com tranquilidade. Sim, claro. Aquilo era tranquilo, né? Era botar gente crucificada, flamejante, para iluminar as noites de Roma. É o que eu falei no começo do papo. É inegável que realmente uma plataforma cristã traz consigo certos valores que foram sendo cada vez mais enraizados e que criaram sociedades. E aí, cara, do alto da minha ignorância, porque eu não sou tão estudado, mas acredito que criaram sociedades que prosperaram de uma certa forma. A gente tem e criaram ambientes... Veio um carcereiro aqui que ele falou: a taxa dos convertidos lá e a recuperação deles é muito maior quando a pessoa é convertida dentro da prisão. Isso são dados. Certeza, sim. Então, assim, deve ter alguma coisa realmente que muda na cabeça da pessoa. Antes da gente ir para esse lado moral... E isso não é nem, como você falou, né? Não é nem um argumento para dizer que Deus existe necessariamente. Perfeito, ainda não. Mas a gente está discutindo sobre se a religião é boa ou é má para a sociedade. Porque... E trouxe outras mudanças também. Por exemplo, algo que não era a regra antes do cristianismo, e o cristianismo herdou isso do judaísmo. A pena de morte para homossexuais. Pena de morte. Sim, comandada por Deus. Né? E traz transformações às vezes ótimas, às vezes boas, às vezes não. Claro. Transformações humanas. Transformações que vão nas duas direções. Porque é humano. Mas você vê isso no cristianismo, dentro do ambiente cultural cristão? Nossa, mas o Teodósio, que fez o primeiro código de leis explicitamente cristão do Ocidente, que foi reproduzido por quase todas as nações até não muito tempo atrás, era a punição com morte. Não sei se isso foi porque isso está no Levítico. Está no Levítico. Tá no Levítico. A punição com morte, Deus comandava falar isso. Mal do pai. Exato. Blasfemar contra os pais, né? Existiam muitas penas de morte na comunidade judaica, né? Quando o cristianismo se manifesta, existe um progresso muito grande nessa percepção do mundo, né? Então você tem as primeiras leis a favor de crianças, né? São leis cristãs. As primeiras leis a favor de mulheres são leis cristãs, de velhos são leis cristãs. Né? Isso é dado, é século II, século III, século IV. Você pensa no trabalho missionário na Índia, por exemplo, né? Você tinha um ritual da Sati. Né? Sati significa boa mulher em indiano. Quando o marido morria, a mulher tinha que ser queimada junto com o cadáver do marido. Enterrava junto. Né? E foi o William Carey, levando o evangelho lá, que acabou com isso, né? Até costumes indígenas de matar crianças que nasceram gêmeas, né? Porque a alma veio duplicada e tal. Foi o trabalho missionário de cristãos. Falam muito mal do trabalho missionário de cristãos com índios, né? Tá acabando com a cultura do índio e tal. Mas existem muitos efeitos sociais positivos também desse tipo de processo civilizacional que chega. Agora, sempre ambivalente, né? Mas essa é a questão, é que você precisa defender que no fundo é positivo mesmo no ponto de vista humano, social. Mas é ambivalente. É ambivalente. Eu concordo com você. Olha a violência que foi feita com tantas comunidades tradicionais, no nosso território mesmo. Por quê? Porque baseado numa crença de que quem não acredita nessa historinha que eu estou te trazendo aqui, vai para o inferno pela eternidade. Mas se você não está muito certo disso, você tem que reconhecer que essa crença é no mínimo problemática, concorda? Não, João. Eu acho que problemática. Eu acho que você tá porque ela justifica tudo. Não justifica tudo. Não deveria justificar. Veja. Eu posso justificar eu não tô defendendo que a religião, acho que você citou ótimos exemplos de efeitos positivos que tem. O que eu estou tentando trazer é verdade, mas espera aí. É ambivalente também. Assim como o Islã vai ser, assim como o hinduísmo é. Na Rússia, eu tenho a União Soviética e eu tenho o ateísmo como política de Estado da União Soviética. Existe ateísmo de Estado. Né? O ateísmo era política pública. A religião é o mal. Eu tenho 12 milhões de assassinados só na Igreja Ortodoxa Russa. Né? Eu estou usando o ateísmo para justificar assassinato e morticínio. Então, os homens podem usar qualquer crença para justificar qualquer coisa. Olha só o que fizeram nas sociedades aqui na nossa comunidade, vendo como a crença é uma coisa perigosa, o que é que seja. O ateísmo também foi ao longo da história do mundo. Né? Então, qualquer religião. Né? Se a gente olhar para as desgraças que foram feitas em nome de ideias, nenhuma ideia se justifica no fim das contas. Perfeito. Exato. A questão essa é uma condição necessária dessa ideia? Aí é outra questão. Então, aí eu acho que quando você vai olhar se é uma característica necessária, fundamental do pensamento cristão,
eu acho que vai muito no que o João tá falando. É ambivalente. Tem coisas que estão na raiz do cristianismo que são... E aí a gente sempre vai usar uma perspectiva nossa, né? São um avanço, pensando que a gente vive numa sociedade que... Sim, é mais igualitária do que era, é mais justa do que era. A gente nunca viveu um tempo tão Perfeito. calmo. Claro que pode parecer um absurdo, mas tão Sim. calmo. A gente tá num momento E mais... lembrando que a gente conseguiu conquistar isso em parte pelo cristianismo e em parte pela negação, pela relativização do cristianismo enquanto força social. Porque quando ele dominou assim da forma mais explícita, o negócio era pesado. Ruim, o exagero era ruim. E a o bom, também, o ausência total pode ser perigoso também. O bom é um pouco ali, um pouco. De cristianismo. Um pouco. Eu acho que isso é abandono do cristianismo. Porque eu pego a mensagem de Jesus, eu pego a mensagem de Paulo. Cara, é uma mensagem de não violência, é uma mensagem de respeito ao próximo, de amor ao outro, sim. de tratar o outro como imagem de Deus. Eu não posso falar mal do outro, porque ele é a imagem do Senhor. Eu tenho, dentro do Antigo Testamento, dentro do judaísmo, um ambiente muito localizado de uma lei que é dada a um povo específico, dentro da cultura específica, para propósitos específicos, que o Novo Testamento chama de uma lei inferior. Sim. Que trata o antigo pacto mosaico como um pacto de carne. Essa é a linguagem do Antigo Testamento, do Novo Testamento. É um pacto de carne, é um pacto inferior. E o autor aos Hebreus vai dizer, houve uma mudança de lei com a mudança de legislador, porque Jesus é superior àquilo. Ele vai falar dos propósitos do antigo pacto, e você está lidando com um povo num ambiente militarizado há 6 mil anos atrás. É um outro esquema, um outro mundo. A gente até olha para o mundo com outros olhos. Mas a gente tem, dentro do próprio modo como o cristianismo interpreta o Antigo Testamento, nada que justifique esse tipo de uso. Não é? A pena de morte para homossexuais. Isso não está no Novo Testamento. Não está no Novo Testamento, porque o Novo Testamento também... E o Novo Testamento interpreta isso como uma coisa passada. Claro. Tanto Jesus quanto Paulo e quanto os outros apóstolos não se viam com o desafio de criar uma ordem social. A ordem social estava dada, com parte de um império que não tem nada a ver com a gente, que a preocupação do cristão está fora dessa ordem temporal, está com a eternidade, está com o reino de Deus. Agora, em algum momento... Os cristãos tiveram que passar pelo que Moisés criou uma ordem social com a sua lei. Maomé criou uma ordem social. Em algum momento, os cristãos chegaram lá em cima e falaram, opa, e aí? Como é que a gente transforma essa fé que antes era uma relação privada com Deus, mas que agora está tendo que criar e manter uma ordem social? As leis da Roma pagã funcionam? Não é o que a gente acredita. Quais são, então? A gente viu 2.000 anos. Pois é, a gente viu 2.000 anos de diferentes tentativas de aplicação delas. De cristãos muito sinceros, às vezes fazendo atrocidades. Eu acho que é fácil para você pegar como um cristão do século XXI, que já nasce sem a tentação também, digamos, dessa intolerância do Estado, sem essa... Porque já nasce num mundo laico, num mundo secularizado. Mas no mundo, Bolsonaro tá lá falando o nome da igreja. Não, mas Bolsonaro é o menos cristão. Bolsonaro nem se diz tão cristão assim. Ele não é um fundamentalista. Ele não se diz um fundamentalista. Ele não é. Ele não é. Os problemas dele... Os problemas dele... Jesus uns 4 vezes, batizou umas 3. O problema, ele tem muita coisa ruim, mas ele não é um fundamentalista. Sim, alguém que está na ferro e fogo em nome de uma fé que o cara pode estar viajando, mas que traz... Você traz valores de tolerância e secularismo do século XXI que pessoas que lutaram contra as igrejas cristãs tiveram que forjar pra gente. Você sabe eu não sei, hein? Eu acho que o conceito de Estado laico é um conceito profundamente protestante. O protestantismo criou os ideais que levaram ao Estado laico. Você pensa até no processo de um Estado de direito. Acho que vem no catolicismo, mas também, aí na lei natural do catolicismo. Mas o protestantismo, ele construiu isso de uma forma que o catolicismo não pode construir. Não é? Eu acho que é o Jacques Maritain, que escreve sobre isso, de que não foram nos ambientes imperiais católicos que a democracia e o Estado laico cresceu, mas foi nos ambientes mais protestantes, né? Onde você tem um ideal de... Isso vem até da ideia da sola escritura de Calvino, né? Exato, mas cresceu em nome de... Mas cresceu levado adiante por quem? Por cristãos também. Por cristãos que relativizaram aquilo. Porque você fala, peraí, acabou com esse poder da igreja. A gente é contra isso. A gente é liberal, deísta, seja lá o cristão num sentido muito mais etéreo ali, que dá para conciliar com a tolerância. Samuel Rutherford, quando porque os que realmente... Pegue na própria Inglaterra. Quem foram os autores? O iluminismo escocês, Adam Smith... Cristão, talvez, num sentido muito nominal da coisa, muito... Rio, Mateu mesmo. Um dos primeiros textos a favor da ideia de um constitucionalismo, para tirar a ideia do rei com poder imperial, foi Samuel Rutherford, um presbiteriano. Escreveu Rex Lex,
indo contra a ideia de que o rei é a lei, parece que agora a lei é a lei que é rei, né? Você tem um ideal cristão. Não, mas isso é anterior também. Isso o Tomás de Aquino poderia dizer isso. Não é o arbítrio do rei. Você tem que ter uma lei justa que faça valer. Independentemente disso, o que eu acho que mas isso ainda não era a sociedade tolerante e laica, né? Mas é um processo, né? A sociedade tudo bem, como um longo processo, sim, mas um processo que dependeu tanto dos cristãos, sinceros, a ferro e fogo, mas dependeu também dos que eram vistos como inimigos dos cristãos, né? Mas foram construtos feitos em cima da escritura. É isso que eu tô... na época deles. Mas o que eu tô dizendo, houve um progresso. Foram construtos em cima das escrituras. Então houve atualização, houve mudança, flexibilização daquelas interpretações iniciais. Sim, inegável. Sim, o que eu acho é que interpretações, o que eu acho é que a Bíblia, ela em algum momento, eu acredito, ela deverá ser superada nesse sentido. E como já foi superado outras vezes. Como alguém chegou ali no momento e falou, calma, agora é o momento da gente inaugurar uma nova visão dessa escritura, porque já não embarca mais a complexidade. Isso aqui fala sobre outro tempo, sobre outra... A gente vai ter que ir por outros caminhos aqui dentro para organizar a nossa sociedade. E que bom, acho que o mérito da escritura cristã é que ela dá vazão. Eu acho que é aí que está o valor, vamos dizer assim, do cristianismo, quando você fosse comparar ele com outras religiões, que eu não tenho o mínimo conhecimento para fazer essa comparação de uma forma séria, mas eu acredito que tem ali coisas que permitiram que ao decorrer do tempo fosse tomado essas adaptações e que a gente pudesse chegar hoje em dia em sociedades que são cristãs, mas que não seguem mais aquele cristianismo, né? Se a gente voltar 500... 800 anos atrás. A herança cristã é uma coisa maravilhosa. O cristianismo vivido a ferro e fogo, há controvérsias. Não sei o que significa viver a ferro e fogo. Talvez o que você... Acreditar, eu acho que você chama de viver o cristianismo a ferro e fogo, eu já acho que não é viver o cristianismo a ferro e fogo. Eu acho que já é deturpar o que é o cristianismo. E o que eu penso é que sua visão do que é o real cristianismo talvez já esteja tão... incorporando esses valores, estão incorporando esses valores já liberais, laicos dos últimos 200 anos, que também seja parte dessas lentes para ver o que ali atrás era o absoluto tomando conta da sua vida de uma maneira. Aliás, os primeiros cristãos esperavam até o fim do mundo, né? Eles estavam para acabar. Você tem muita leitura de Tomás de Aquino? Você tem alguma aproximação com o Novo Testamento? O que é que você acha que a gente tem nos ideais cristãos do Novo Testamento que justificam como texto sagrado esse tipo de abuso contra o outro, ou o que é que seja? Esse tipo de abuso contra o outro, eu acho que está fundamentado, acima de tudo, herdado do judaísmo, nessa necessidade de um exclusivismo total. De dizer que... O povo escolhido? Não. De dizer que ou você acredita nisso aqui, ou você está condenado ao inferno. E isso aqui é tão importante que todo o resto da existência fica muito relativo e fica muito descartável, em última instância. Inclusive, o cristianismo, as sociedades cristãs demoraram para não necessariamente é ruim, é só uma descrição, demoraram para aceitar que as pessoas tivessem, por exemplo, projetos laicos neste mundo. Eu quero fazer uma empresa e ganhar dinheiro, por exemplo. Isso era pecado. Inequivocamente visto como pecado pela integralidade do cristianismo, pelo menos ocidental, 1.200 anos atrás. Paulo escreve em 1 Tessalonicenses contra cristãos que queriam parar de trabalhar para se dedicar à fé. Né? Que foi um pouco que fez, é claro. Mantenha-se na sua... Exato, os cristãos, isso desde o primeiro. Quem não quiser trabalhar não é bem a ganhar dinheiro, não. Não, o amor ao dinheiro é... Exato. Já é um salto mantenha a sua posição no lugar em que você se encontre e mantenha isso. É como muitos cristãos dos primeiros séculos vinham, né? Aquele que roubava no roube mais, antes trabalhe com suas próprias mãos para ter com que ajudar o próximo, né? Também, existe um esforço para o trabalho. Agora, claro, o amor ao dinheiro é tratado como um apego aos bens, né? Existiam cristãos ricos, né? Mas tudo é uma leitura. Então, mas esse é o problema, entre aspas, no sentido de que é o que o João está falando. Você atualiza isso. Naquela época se lia. Você acha que isso não é o que está escrito lá? Qual que era a comunidade ideal? Você me diga. Atos dos Apóstolos descreve uma primeira comunidade cristã que é um pouco o ideal ali. Com certeza. Como é que era o modo de vida? Os homens eles se encontravam diariamente, oravam, partilhavam do pão,
Não havia ninguém pobre, então os Como é que eram vendiam, as posses? Exato. Eles possuíam propriedades privadas. Vendiam as suas coisas e o dinheiro era partilhado, né? Era uma espécie de comunismo primitivo. Existia uma espécie de... Não é bem comunismo porque não tem força estatal impondo aquilo, né? Não, mas um comunismo, mas uma comunidade muito comunalidade. profunda. Mas os homens ainda possuíam propriedades privadas. Né? Não era como se fosse uma grande comunidade de ausência de trabalho de mercado. Quando a gente vai lendo o livro de Atos, por exemplo, teve a famosa história de Ananias e Safira, né? Ananias e Safira vê todo mundo vendendo suas coisas, doando para a igreja, queriam poder vender também. Aí vendeu, disse que ia dar, deu só uma parte. Aí o Paulo diz assim, Pedro diz assim, você poderia não ter dado, não precisa dar, sabe? Era uma coisa que acontecia voluntariamente, os homens não davam todas as suas propriedades, davam algumas para que não houvesse ninguém pobre. A ideia é que não houvesse ninguém em necessidade. E você pensa em uma sociedade pré-capitalista, extremamente rural, em que terra era a possibilidade de viver, não é? Então, ou você era um trabalhador diarista que ia trabalhar no campo de alguém, ou você tinha um campo. Agora, o meu lado economista não pode deixar de ver. Em tantas cartas para outras comunidades, Paulo tinha que dizer: e mandem um dinheiro aí para os fiéis de Jerusalém, para os santos de Jerusalém. Nem ali o comunismo deu muito certo. Né? Estavam dependendo de envio de dinheiro das outras sociedades. E às vezes Paulo dizia: olha, o que vocês enviaram já foi mais do que o suficiente, não precisa mais. Né? Existia um ambiente de comunitariedade muito grande. Sim. E eu acho isso muito bonito. É uma coisa muito ótima do cristianismo, que dentro das comunidades cristãs, a gente pensa a ideia de dar dinheiro para a igreja. Né? Estou dando dinheiro para o pastor. O pastor está ganhando dinheiro. Quando tem que ter uma observação muito mais horizontal, né? Há uma divisão ali daquele que está em necessidade, alguém está pobre, ele está precisando de dinheiro, de remédio, né? De alguma coisa. E isso é um ideal cristão. Essa ideia do exclusivismo, eu sou um cristão, sou salvo, os outros vão para o inferno, dentro do cristianismo isso nunca levou a uma ideia de tratar o outro como alguém inferior por isso. Não deveria... Não, pelo contrário, você está disposto a fazer tudo, mas você está disposto... Não, pelo contrário, isso eu concordo. Eu estou lembrando da descrição que Francisco Xavier, para a Igreja Católica, São Francisco Xavier, conversando com japoneses, né? Ele dizia, eles choravam para mim, dizendo, todos os meus antepassados estão no inferno. E qual era a resposta dele? Sim. Agora eu estou te trazendo a mensagem da salvação. Que justo isso. Se você faz... a sociedade cristã, ela desenvolveu uma capacidade de propaganda, até em função disso, dessa necessidade de converter o mundo, e que aterrorizou culturas também, né? E é um processo que as outras religiões também fazem, né? As religiões que... O Islã, por exemplo. E aí religião também. Sim. Religiões que dependem do proselitismo. Religiões que se veem como Rússia, essencial para a gente converter todo mundo. O Islã é assim também. Só que o Islã até acredita mais traz o poder político aí, impõe sobre todo mundo que o resto se resolve.